eu queria falar um pouquinho hoje para vocês sobre a operação que o governo federal está fazendo de repatriar brasileiros que estão voltando para casa, estão lá em Israel, né? Estão voltando para casa, estão em Israel, na faixa de Gaza, e o governo brasileiro está mandando aviões para resgatá-los, tá? Queria começar mostrando a alegria dos brasileiros que estão voltando para casa, saindo daquela região em conflito, né? E o governo brasileiro imediatamente disponibilizou aeronaves da FAB para buscá-los. Coloca o vídeo do voo aí, por favor, Tati. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. O pessoal falou assim, são bolsonaristas. Não tem a menor importância. Não tem a menor... São brasileiros e hoje nós temos um governante, nós temos um estadista, né, que não faz distinção entre brasileiros, que não diz que vai metralhar, fuzilar a população com quem ele não concorda. Pelo contrário, diz que vai buscar as pessoas, independente da ideologia, são brasileiros, estão lá na zona de guerra. O governo federal não faz distinção, tanto é que teve esse pastor aí, né, o nome dele é Valdir Alves dos Reis, um pastor protestante que voltou no grupo, né? Parece que era uma excursão que tinha lá, e o governo mandou buscar todo mundo sem fazer distinção, porque agora nós temos governo, agora nós temos um presidente, gente. Coloca aí, Tati, por favor. Meu nome é Valdir, eu estou vindo com uma caravana, estávamos no norte quando começou e tudo foi muito rápido, muito assustador, mas na segunda-feira nosso coração já foi consolado quando a gente recebeu a notícia que a FAB estaria lá para poder nos resgatar. Foi um resgate maravilhoso, tudo seguro, tudo para a glória de Deus. Quando aconteceu, estávamos na Galileia, estávamos próximo do Líbano, e essa foi a nossa maior preocupação, porque a gente tinha medo que pudesse acontecer algo. Então a gente teve que passar um dia viajando muito tenso, muito preocupado, porque nós íamos passar por alguns lugares, e aí ficamos em Jerusalém, e aí nós passamos por esse momento terrível, mas graças a Deus chegamos à nossa nação. É isso, a gente tem um governo que se preocupa com seus cidadãos. Não é uma coisa completamente diferente do passado, né? Agora há pouco, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou também de uma nova rota de fuga, né, pelo Egito. Coloca aí, por favor, Tati. Acabo de falar por telefone agora com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, a quem pedi que nos apoiasse, nos ajudasse para facilitar a passagem de ônibus com passageiros brasileiros que se encontram na faixa de Gaza pela passagem de Rafah para que entrem no território egípcio. Creio que será a saída para evacuar os brasileiros que se encontram nessa região conflagrada e correndo risco. Temos governo, e o Lula, né, se manifestou através do Twitter, do ex-Twitter, né, atual X. Coloca o tweet do Lula, por favor, Tati. Estou orgulhoso, e o povo brasileiro também deve estar, pelo belo trabalho que o Ministério da Defesa, o Itamaraty e a Força Aérea Brasileira estão fazendo de resgate dos nossos compatriotas que estão na zona do conflito. Vamos continuar trabalhando até trazer de volta para casa todos que estão naquela região e desejam retornar ao nosso país. Lulão! E aí, né, quando veio essa notícia, as pessoas acompanhando as notícias dos resgates, os brasileiros chegando, agradecendo as Forças Armadas, não importa, né? Não agradecendo ao governo brasileiro, não importa, mas chegando sãos e salvos no Brasil, graças ao governo federal que foi rápido, né? Mandou rapidamente um avião para resgatar. Muita gente se lembrou da atitude do ex-presidente Jair Bolsonaro
quando surgiu a Covid em janeiro de 2020. E ele se recusou a repatriar os brasileiros no primeiro momento. Se recusou, olha só a notícia aí. Bolsonaro diz que não traz brasileiros da China porque custa caro. E não a lei de quarentena. Custa caro. O presidente reuniu ministros para traçar estratégias contra o coronavírus. Resgate de brasileiros depende da solução de entraves diplomáticos, jurídicos e orçamentários, né? Será janeiro de 2020, tinha acabado de estourar a Covid lá em Wuhan, na China, né? E aí ele falou o seguinte na época, ó, custa caro um voo desses. Na linha, se for fretar um voo, acima de $500 mil o custo. Pode ser pequeno para o tamanho do orçamento brasileiro, mas precisa de aprovação do Congresso. O presidente descartou a ideia de editar uma medida provisória para agilizar esse trâmite. Em nota enviada no início da noite, o presidente da Câmara Rodrigo Maia afirmou que, se esta for a decisão do governo e o governo entender que existe urgência e ele concorda que existe, o governo tem instrumentos para organizar o orçamento. Bolsonaro não quis, no primeiro momento, mandar avião nenhum, tá? Mandar avião nenhum para buscar. Aí o que aconteceu, né? Para a gente ser justo, em fevereiro, um mês depois, os brasileiros, um grupo de brasileiros residentes em Wuhan, cidade chinesa, que era o epicentro do surto de coronavírus, fez um apelo para que o presidente Bolsonaro os retirasse do país asiático, tá? Eles publicaram um vídeo e falaram: nós somos homens, mulheres e crianças de vários estados e regiões do Brasil, estudantes e trabalhadores, indivíduos e famílias de brasileiros na China. No momento em que essa carta está sendo escrita, não há entre nós quaisquer casos de contaminação comprovada ou até mesmo sintomas de infecção por coronavírus. Todos terminavam o vídeo dizendo: Brasil, casa de todos nós. Foi só aí, depois da divulgação desse vídeo, que Bolsonaro resolveu tomar a atitude de mandar repatriar os brasileiros. Que diferença, hein, gente? Que diferença. A diferença de você ter o que eu posso chamar? Um despresidente no poder e um presidente, de fato, um estadista, né? Foi assim que o Lula foi chamado hoje ao divulgar essa nota que eu vou mostrar para vocês agora. O termo estadista foi parar no topo dos assuntos mais comentados do ex-Twitter depois que o Lula soltou essa nota. Coloca aí a nota, por favor, Tati. Apelo do presidente Lula em defesa das crianças palestinas e israelenses. Quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e à comunidade internacional para que, juntos e com urgência, lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio. Crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo. É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra. É urgente uma intervenção humanitária internacional. É urgente um cessar-fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas. O Brasil, na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, se juntará aos esforços para que cesse de imediato e em definitivo o conflito e continuará trabalhando pela promoção da paz e em defesa dos direitos humanos no mundo, assina Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Isso é um presidente, não era aquela porcaria que a gente tinha antes, né? Vamos ser francos? Isso é um presidente, né, gente?